Não é a guerra de um anjo caído contra um Deus todo-poderoso. Não é uma guerra que ele está travando contra o próprio Criador. Não é uma guerra contra um Deus que no soprar da sua boca, e a Bíblia diz isso, vai destruí-lo. Então, se essa guerra não é contra um Deus todo-poderoso, é contra quem? Opa! Glória a Deus! Aleluia! Como que é, Jussara? É contra nós. Então Deus intervir, porque como que você vai lutar contra um anjo caído que tem toda uma inteligência, que tem um poder que foi dado a ele, muito mais que o ser humano? Como que você luta contra um homem, né, aliás, contra um anjo, da qual ele tem velocidade que você nem imagina? Como que você luta contra um anjo que Deus deu a ele poderes, muitas vezes, de estar em qualquer lugar, aonde você nem imagina? E não é que ele é onisciente, onipresente, é a velocidade. O sopro, um agir de um anjo caído, que não deixou de ser anjo, mas ele é um caído, é um demônio, é tamanho o poder que ele tem. Se Deus não intervir, mas Deus não está intervindo, Deus está dizendo, eu estou te transformando. Glória a Deus. O que Deus espera de mim e o que Deus espera de vocês, é que você compreenda que essa nova vida em Cristo vai depender do seu não. Vai depender do quê? Do seu não. Então o inimigo vai usar pessoas justamente porque você convivia com pessoas que seguiam o mesmo caminho do pecado que você estava. Pense comigo agora. Se você convive com pessoas que têm uma fala tamanha mundana, o que vai acontecer? Você vai acostumar falando igual, você vai começar a agir da mesma forma, você vai começar a ter os mesmos costumes, a mesma maneira, as mesmas modinhas. Você vai começar a se comportar, sabe, não só na fala, a forma de se vestir, os mesmos lugares, os mesmos barzinhos, os mesmos pancadão. Você vai estar onde a manifestação, não de Deus, mas aonde o inimigo, ele domina e ele leva as pessoas à morte espiritual e às vezes até um óbito. Quando chega lá, essa pessoa pensa que vai ter encontro com Deus e a grande decepção é que ela não vai ter encontro com Deus. Então, quando eu aceitei Jesus, eu acredito que todos aqui aceitaram Jesus, é uma luta de dizer não ao pecado, é uma luta para que eu e você, em nome de Jesus, não abra mão da salvação. O que é lutar contra o pecado? Alguém tem ideia? O que é lutar contra o pecado? Quando você luta contra o pecado, você está dizendo, não vou beber mais, não vou ficar mais numa porta de bar, não vou mais num lugarzinho chamado rastapé. Um forrozinho. Não vou. Não vou mais ter escondido em casa. Aquela cervejinha gelada. Acho que eu vou continuar a falar. Não vai ter mais aquela 51 escondidinha, aquele vinho, né? Aquela mistura. Caipirinha. Não vai ter mais nada que está relacionado ao passado. E aonde às vezes as pessoas nunca param para pensar, algumas coisas na sua vida, por causa do passado, se você não abrir mão de verdade, servir a Deus, se torna ponto de pacto. E o inimigo busca esse ponto de pacto. Muitas vezes talvez você nunca leu, e eu gostaria que um dia você pudesse ler, um homem que tem o nome de Jacó. E o dia que ele conseguiu sair, depois de trabalhar muito, né? Porque ele dava nó em tudo, então ele levou nó, não foi nenhuma nem duas, mas levou. E um dia ele saiu, se despediu, e uma das suas esposas levou com ela um ponto de pacto. Lê a história. E aí quando o pai descobriu, como assim? Levou embora os seus ídolos, tirou da minha casa o altar, da onde eu invocava. E aí ela se escondeu. Quem lê a Bíblia vai lembrar do que eu estou falando. E ele veio atrás e achou escondido. Ponto de pacto. Então, querido, hoje eu estou te mostrando algo que, segundo a palavra de Deus, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, a primeira posição aqui, alguém tem que estar em quem? Em Cristo. Você está em quem mesmo? Em Cristo. Agora, se você está declarando que está em Cristo, como que você tem que viver? Novidade de vida.
É aí que está. É uma escolha pessoal. Não adianta eu falar e todo mundo dizer amém, glória a Deus, aleluia, estou em Cristo. Não chegou a segunda, nós estamos indo no domingo, amém? E aleluia, glória a Deus. E você já deve ter visto isso, mas quando chega na segunda, já começa a grande reclamação da tal segunda. Não agora, tem muita gente que está em casa. Agora a reclamação é porque está em casa. Porque não tem mais nada o que fazer, porque muitas vezes está em casa. Então é casa, cozinha, casa, quarto, casa, banheiro, casa, sala, casa, varanda, casa. Aí a pessoa, em vez de louvar, agradecer, aproveitar o momento que está no seu lar, na sua casa, o que ela faz? Começa a murmurar e reclamar de tudo e de todos. E aí, querido, se você não percebe, quando você saía na segunda-feira, você convivia com qual tipo de pessoa? Eita Deus! Quem são essas pessoas que você está convivendo? Quando você chegava, era todo mundo falando de Deus, buscando a Deus, orando a Deus. Não, pessoas que você convive, não pode nem segunda palavra, criar relacionamento. Você tem que mostrar diferença sem criar um relacionamento. A não ser que você nunca leu, deixa eu ver, Salmo 1. E o Salmo 1 está dizendo que esse tipo de roda, eu não tenho que conviver, eu não tenho que assentar, eu tenho que falar da palavra, dizer que Jesus Cristo está voltando, falar das coisas que o Evangelho nos ensina, mas a gente cria relacionamento. Aí daqui a pouco a gente fala, porque o meu amigo lá me convidou para ir para uma festinha. Como é que é? Pastor, o senhor está entendendo, poxa vida, é meu amigo. Seu amigo. Convidou você para o meu? Convidou para a festinha. A festinha vai começar lá umas 11 horas, mas eu acredito lá para 5 da manhã termina. Jesus. Poxa, é verdade? Eu falei, é meu amigo. Então é outra. Só igreja, só servir a Deus, só estar na igreja dizendo glória a Deus, aleluia, amém. Poxa vida, de vez em quando também tem que viver, né? E a pessoa vai, ela acha que está fazendo certo, está convivendo, criando um relacionamento, mas sem ela perceber, aí entra a astúcia do inimigo. Deixa eu falar uma coisa que às vezes as pessoas nunca param para pensar. Todo tipo de geografia, se não tiver Deus, quero ver quem vai conseguir responder agora. Todo tipo de geografia, se não tem Deus, tem quem? Hein, Jussara? Se não tem Deus na sua casa, na sua família, tem o que lá? O diabo. Pois é, ela não perdeu nem tempo de falar. Mas como ela sabe que tem Deus lá, ela não vai deixar o inimigo tomar mais conta. Ela não vai deixar o inimigo agora fazer o que quer lá. Por isso que eles estão aqui buscando a Deus. Glória a Deus. E não é só ela que falou lá. Está ela, o irmão dela e a mamãe dele. É a família que está com a gente. Né, Willis? A mesma coisa está o Willis, a Mari, a minha família que está aqui. Então, em toda a geografia há um valente, segundo a palavra. E quando você convida Jesus, que é o Deus todo, aleluia, poderoso, como que alguém vai lutar contra ele? Está entendendo agora? Então, se Jesus está do meu lado, se Jesus é o meu Deus, só mesmo? Se Jesus é o nosso Deus, ei, aí que está a diferença. Só que ele espera de mim que você não volte a viver a vida do passado. Que você abra mão daquela vida que estava te levando a ser escravo ou escrava do inimigo pecando. Gente, 2 dos primeiros capítulos de Gênesis, se você nunca leu, eu te convido a ler. 2 dos primeiros capítulos da onde? De Gênesis. Nos diz o seguinte, que brevemente, como Deus criou o universo físico e enfatiza na criação do primeiro homem e da primeira mulher, mas agora ele trabalha numa criação. Desculpa aí. Ele trabalha numa criação, porque é só eu isso? Não, né? É só o Antônio Faustino, meu pai? Não! Ele trabalha numa criação mais importante. Ei, Jussara, qual será essa criação? Aleluia! Qual será que é essa criação que ele está trabalhando, que é muito mais importante
Pois bem, eu vou dizer, ele trabalha, gente, na criação mais importante, a criação de um caráter justo em seus filhos e filhas. Pegou o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Na onde Deus está trabalhando? Na onde Deus está trabalhando? Na onde Deus está trabalhando? No caráter. E aonde entra a guerra e a luta? Neste caráter que Deus não se agrada. Olha a guerra aí. Então o inimigo sabe. É o que aconteceu. Não tem muito tempo, porque o relógio hoje está funcionando. Gente, o relógio hoje está funcionando. Mas olha só, o que veio à minha mente, talvez você já leu. Diz a Bíblia que um dia houve uma reunião. E nesta reunião, o inimigo estava, sabe, vou usar até uma linguagem humana, dando um rolê, dando umas voltas, e andando, passeando pela terra. Ele apareceu diante de Deus e Deus falou assim: viste o meu servo Willis lá na terra? Eita Deus! Viste o meu servo Natanael Mendes lá na terra? Viste a minha serva Dilsa, minha mamãe, lá na terra? Viste a minha serva Mari? Viste a minha serva Jussara? Viste, né, o meu servo Roberto, né? Roberto, opa, viste a minha... Entende? Viste o meu servo Jó? E aonde foi a guerra? Foi a guerra porque ele tinha muito? Porque ele era próspero? A guerra foi porque ele era próspero? A guerra foi porque travou-se ali, né? Porque ele tinha uma grande família, vários filhos, esposa, casa própria, não tinha prestação, suaves eternas investimentos em finanças, etc. Não. Né? A Bíblia diz que a questão foi o seguinte: ele quis provar para Deus que ele não tinha um caráter exemplar. Era só tirar o que ele tinha. Tira a mulher, tira os seus filhos, tira toda a criação que ele tem, tira tudo. Você vai ver o que ele vai falar. Caráter. Ele vai te negar. Ele vai te rejeitar. Como diz a Bíblia, vai te amaldiçoar, e conforme a boa língua da mulher, morra. E foi uma guerra. E Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? A gente tem que entender essas coisas. Porque Deus conhece o que o inimigo não conhece. Deus sabe de fato que eu sou o que você é. Mas Ele espera que você use a palavra que eu falei, o não. Então tudo que aconteceu com Jó, muitas vezes não vai de fato acontecer com você. Mas em algum momento vai ter uma guerra. Por exemplo, você não vinha ouvir a palavra, você não gostava de ouvir a palavra. Nem todo mundo tinha simpatia para alguém que se dizia crente. Esse dia eu escutei uma história da minha mãe, ainda muito jovem, falando sobre um padre. E esse padre chegou um dia que ela falou que ninguém poderia ter Bíblia. E ela conta as histórias, eu gravo. Porque sempre nessas histórias, Deus me dá algum entendimento espiritual. E ele dizia, naquela época, entenda, naquela época, quando eu falo, gente, quantos anos, mamãe? Eu tinha 16. A minha mãe só tinha 16 anos, gente. Desculpa. A minha existência estava no plano dos planos de Deus. Mas ela, com 16 anos, ela obedeceu o que o padre falou. Não. Não? Ela não obedeceu. Ele dizia, ninguém pode ter Bíblia, somente quem? Quem podia ter Bíblia? Imagina quem. Mas sabe o que aconteceu? Vou continuar falando a história para você ver porque a nova vida em Cristo traz mudança. E ele um dia estava, vou estar lá onde ele estava, num bar, com o irmão de minha mãe, tomando... Vou até tomar água. Vai aqui. E ele estava no bar com o meu tio, irmão de mamãe, tomando ali tomando ali, não era água não. Não era água não. Ele estava bebendo com meu tio, sabe, um goralzinho ardente. Quando mamãe com 16 anos viu, ela na hora
apontou. E na hora ela comentou. Como é que a senhora falou para o padre? Beber pode. Ter Bíblia, né? Não. Você vê como são as coisas? Então são coisas que alguém manifesta uma autoridade e não tem autoridade. Como que vai falar de algo? Você quer falar de um Cristo? Você quer falar de um Cristo vivo? Você quer falar de alguém que realmente mora dentro de você? As pessoas vão olhar em primeiro lugar qual testemunho você está dando. E aí vem a luta do caráter, porque o inimigo sempre espera você, em algum momento, mostrar. Não falei? Olha lá, olha o que está fazendo. Não falei, é esse aí que o Senhor quer abençoar, é esse aí que o Senhor quer derramar da sua graça, da sua bênção, é esse aí que o Senhor quer curar e libertar. Olha aí o que está fazendo. Ele vai apontar, ele é acusador, o inimigo é acusador. Mas só que Deus, graças a Deus por isso, Ele conhece cada um de nós. Aleluia. Por isso que Davi, gente, ele expressa um louvor lindo. Sonda-me, ó Deus. Aleluia. E quando Deus nos sonda, Ele vai saber desde a existência que você veio ao mundo até o último dia. E segundo alguns teólogos, dentro de antropologia bíblica, a nossa vida é como uma linha. E essa linha um dia será o quê? Cortada. E no momento que é cortado esse fio da vida, a gente tem um encontro real com o Criador. Agora, gente, esse encontro real é para quem não abre mão da nova vida. Aleluia. Então, como é que funciona? Transformação, não foi o que nós falamos? E nessa transformação, eu acho lindo isso, eu vou até voltar. Diz o seguinte, olha que coisa interessante. Na transformação, Deus hoje vai fazer o seguinte, Ele entra em uma área que Ele sabe que você vai abrir mão. Ele sabe. E Ele vai mostrando para você. Ele fala, poxa vida, você estava indo naquele caminho ali. Eu não quero que você vá mais naquele caminho. Eu não quero que você passe por este caminho. Eu não quero que você conviva com essa situação. E Ele não vai dizer, você tem que fazer. Ele vai esperar você, por si só, tomar a decisão. Ninguém é obrigado a ir para o céu, acredita? Eu não achei na Bíblia dizendo que alguém é obrigado a ir para o céu. Mas está aqui a minha irmã, que é professora e mestre na palavra também, que talvez ela achou. Não, como assim? Você também não achou? Ninguém é obrigado a ir para o céu. Como infelizmente tem um... Olha o que eu vou falar. Mas infelizmente em relação ao inferno, todo mundo vai, se não optar pela escolha do perdão. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Mas se você não aceitar o perdão de Deus, o que Ele fez na cruz, você fica sendo agora uma pessoa réu do inferno. Por quê? Porque o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o ser humano. Foi feito para os anjos caídos e principalmente para Satanás. E aí que está a questão. Quem que vai para o inferno? Quem vai ficar separado de Deus? Todo aquele que é desobediente e não cumpre a palavra de Deus. Porém, se você tem no seu coração, que eu estou dizendo, essa nova vida em Cristo, opa! Aleluia. Opa, muda tudo. Agora, a questão é, você tem lutado para entrar no reino de Deus? Você tem lutado para que realmente essas falhas de caráter, elas sejam eliminadas? Porque é transformação, Deus está nos transformando. Por exemplo, aqui se eu perguntar, você vai ver. Não dá para vocês verem, mas eu vou perguntar. Talvez você também vai até dizer, levantar a mão. Mas olha que coisa interessante. Que aqui... Não precisa levantar a mão, que vai ficar coisa chata. Vai que você faça isso, não faça isso aí também. Mas quem aqui nunca mentiu? Eita Deus, misericórdia. Tudo bem, ninguém. Mas você está percebendo uma coisa que eu falei, parece que é simples. Não é. Porque o diabo, segundo a palavra, ele é o pai da mentira. Quem entra no caminho da mentira se torna filho de quem? De Deus? Segundo a Bíblia, não. Então quando você deixa de mentir, não é a transformação de caráter que está acontecendo? É ou não é? Quando você deixa de ser um mal pagador, como é que você vai ser agora tratado e tratada? Um bom pagador. Até porque lá fora usa o termo do quê? Nome sujo. Mas segundo eu entendo, não é nome sujo. Nome sujo é quando é um processo judicial. Aí não tem jeito. Mas quando é uma pessoa que não paga inadimplente,
O inimigo conhece tudo isso. Então como que alguém vai conseguir enganar um ser caído que procura se alimentar de todo o pecado do ser humano? Nova vida é para aquele que realmente tem consciência em deixar Deus trabalhar. Se você deixar Deus trabalhar, olha que coisa linda, eu comecei a falar dos 2 capítulos de Gênesis, que Deus criou o homem, segundo a nossa imagem e semelhança. O inimigo, ele quer matar, não só a imagem, como a semelhança. É quando você vê um ser humano, que quando você olha, ele vê nele uma transformação totalmente contrária ao que a Bíblia ensina. Quando você olha um ser humano que nasceu sendo o que tem que ser, e ele, de uma hora para outra, diz: eu não quero ser assim. Engraçado que Deus poderia intervir, né? E não faz isso. Deixa o ser humano fazer a sua escolha. Você pode escolher hoje ter a nova vida em Cristo, como você pode escolher continuar a viver esta vida que você está levando. Agora, gente, por que a sua participação, ela é tão importante no que nós estamos hoje meditando em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Por quê? Veja bem, a criação de um caráter. Do que eu estou falando mesmo? Do que eu estou falando mesmo? Porque eu comecei a falar de Jó, e de Jó, aí eu ouvi lá, e ele falou: você viu o meu servo Jó? Né? Aí ele falou, o inimigo falou: claro, você dá tudo para ele. A Jussara tem tudo, o Roberto tem tudo, mãe de Jussara tem tudo que eles precisam. Olha, eles têm dinheiro de sobra no banco, eles têm casa, fazenda, casa na praia, só um carro 0 quilômetros, boa saúde, sabe, todo tipo de tecnologia à sua disposição. Como é que eles vão querer servir a Deus? Não vai te servir. Não, a questão é que foi provado ali e entrou em jogo o caráter de Jó. E está em jogo hoje, segundo a palavra, o meu, teu, nosso caráter. Então o que adianta? Eu venho, vou repetir, de uma época, a minha mãe não vem dessa época, mas eu venho dessa época, que algumas pessoas, por questão de uso e costume, não poderiam participar da igreja. Que coisa engraçada, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Talvez a minha irmã, novamente eu quero invocar os conhecimentos dela. Ela é professora e mestre na palavra. Não sei se você já achou, como é que eu costumo ir lá no céu mesmo? Porque a gente vai para um país, e até lembrei de um louvor antigo, ó lindo país. Então, mas como eu estava dizendo, nós vamos para um país que chama-se Reino de Deus, lá tem rei. Então o rei está lá. Quem é o rei que está lá? Jesus. E essas coisas mexem comigo. Como que é um costume num país onde tem rei? Onde tem uma rainha? Como que é o costume? A gente fala tanto de coisas da terra e esquece das coisas do céu. Eu vou dizer algo que vem na minha mente, porque o Espírito Santo é lindo, eu amo ele. E ele lembra de mim, ele lembra. Gente, diz a Bíblia, não sei se você já leu, mas existe classe de anjos. E uma dessas classes é o serafim. E o serafim, sabe, já lembra dessa parte de angelologia? O serafim, ele tampa os seus olhos, o rosto. E ele está diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Segundo a Bíblia, ele tem asas e não é um anão. E ele tem algo a me ensinar, porque ele demonstra respeito, temor, adoração. Glória a Deus. E ele está lá. Imagina como é o teu e meu costume na presença de Deus. Essas coisas estão na Bíblia, mostrando certos fatos que acontecem no mundo espiritual, onde eles estão lá. Agora eu, como ser humano, eu tenho que pedir misericórdia todo dia, porque eu quero ir para este mundo. Este mundo que eu falo é o reino de Deus. E só o Espírito Santo para me ajudar a entender como é este mundo lá, o reino de Deus. E no reino de Deus não tem casamento. Não tem esse negócio lá não. Não vai ter esse negócio que o homem que vai estar lá, a mulher que vai estar lá, eu e a minha esposa lá, então minha mulher. Acabou. Acabou esse negócio. Somos servos de Deus, todos somos irmãos. E aí tem uns que dizem que eles querem irmãos,
Mas olha para alguém e fala assim: irmã Dilza, nesta casa de oração a senhora está disciplinada, porque a senhora está com uma vestimenta que nós não aprovamos, não é nem a Bíblia. São coisas que eu estou mencionando para você. Agora, onde o inimigo está mais preocupado, e ele sabe que um caráter que não tem a semelhança, que não traz a presença, que não é trabalhado pela palavra, é uma presa fácil dele usar, enganar e destruir família, pessoas, amigos, etc. Você está entendendo onde eu quero te levar? Então Deus tem que trabalhar no meu, no teu caráter. Se Deus trabalhar no teu caráter, é o que eu estou dizendo aqui, nós agora vamos começar a mostrar para as pessoas aquilo que um dia você escolheu. Imagina a nossa irmã Jussara. Muita gente me conhece, eu tenho certeza. Um dia que você andar com a Bíblia, alguém vai perguntar: ô Jussara, vem aqui, Jussara. Tu agora é crente, é? Tu tá indo para a igreja? Ué, parece que é coisa do outro mundo alguém buscar a Deus. Quando é que eu devo buscar a Deus? Eu dei um exemplo, logo no começo, de alguém que pregou. Eu era muito jovem e nunca esqueci o impactante que ele colocou na palavra. Os mortos não louvam a Deus. E muita gente não gosta de cemitério, porque o cemitério traz o quê? Que lembrança? É uma despedida para nunca mais, até o dia que o Senhor Jesus ressuscitar, nos arrebatar. Mas quem está vivo pode o quê? Louvar a Deus. Glorificar a Deus. Então, querido, estou terminando. Olha só. Deus nos dá o conhecimento e todo o poder que precisamos. Por quê? Eu falei lá de Gênesis. A criação, não foi isso que eu falei? Porque a nossa participação é tão importante. A criação de um caráter justo é um processo de duas vias. E Deus nos dá o conhecimento e todo o poder que precisamos. Nós escolhemos viver uma vida virtuosa. Sem nossa livre escolha, nós seríamos meros automatos e agindo como um sofisticado robô pré-programado. E não é isso que Deus deseja. Deus quer que sejamos seus próprios filhos e que compartilhemos seus valores. Ele quer que usemos estes valores e convicções para tomar decisões de modo como Ele faz. Por quê? Porque Ele quer que herdemos todas as coisas, para participar com Ele de toda a sua criação. Como Ele diz em Apocalipse 21:7, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Mas isso só vai acontecer para aqueles que usar seu livre-arbítrio fazendo a escolha certa. Que escolha que você quer fazer nessa vida? A questão é, Deus precisa transformar, trabalhar alguma área da sua vida que só você sabe, só nós sabemos, que temos uma deficiência de caráter. Se vocês não querem falar, eu quero, Senhor. Transforme toda a deficiência que o Senhor encontrar em mim de caráter, que eu quero para você. A palavra é para mim, gente, também. Não é só porque estou sendo um orador e proclamador. Mas todos nós não podemos jamais falar: eu não peco, eu não tenho pecado. Então tem deficiência. Tem deficiência. A questão é que poucos assumem essa, sabe, esse mau caráter, essa deficiência. E Jesus, quando ele veio para buscar o que se havia perdido, mas ele, achando o que está perdido, ele não fala: continue do jeito que está. Todos
que tiveram encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, tá? Lembrei do encontro com Deus. E a gente falava, né? A gente falava no encontro com Deus, só quem passou no encontro com Deus, alguém aqui passou. Se eu fizer essa pergunta aqui, talvez eles vão lembrar e vão responder. Mas tinha uma pergunta que eu falava assim: como é que foi o seu encontro? Tremendo! Mas a gente gritava bem alto, gente. A gente falava: tremendo! Porque o encontro, os 3 dias de retiro espiritual, mexia muito com a gente. E as pessoas gritavam: tremendo! Tem muita gente que deixou de tremer há muito tempo. Voltou a pescar lá no rio, né, do esquecimento, proibido pescar. Voltou a cair em alguma área, porque alguma área deixou de confessar e pedir para Jesus transformar. A minha oração, que eu estou terminando, graças a Deus, essa palavra, é o seguinte: se você hoje confessar, declarar esta área que precisa ser transformada em o nome de Jesus, Ele vai transformar. Amém. Agora, como que isso vai acontecer? É simples. Imagina que o meu problema é este copo com água. Qual é o meu problema? Copo com água. É o copo com água. Se o meu problema é o copo com água, que mostra a minha deficiência de caráter, o que eu tenho que fazer com esse copo de água? Beber? É isso que eu tenho que fazer? Jogar fora. Né? Nunca mais chegar perto do copo de água. Porque o copo de água, para quem vê, às vezes, vê e olha: poxa vida, hein? Pecadinho gostoso. Mas não quer mais você. Aí você rejeita. A conduta, a forma, a maneira que você está vivendo, você vai dizer para Deus. Não é para o homem, gente. Não é para a pessoa, o ser humano, é para Deus. E Ele terá poder de transformar esta área que tanto você precisa. Termino dizendo que se você crê, e com um ato profético, eu falei no começo, eu peço a você, se você quiser, eu vou orar com esse copo de água, orando com símbolo e ato profético, que você, ao tomar comigo, Deus vai transformar a área que você tanto precisa. Se aqui mesmo, na minha família, meus queridos amigos, servos de Deus, também quiser pegar ali um copinho de água e participar do ato profético, pode participar, porque eu não falei nada. Eu vinha descendo e Deus tocou no meu coração, até porque eu não gosto muito dessas coisas. Eu acho que tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus e na hora que Deus colocar uma palavra rema. Então eu quero orar com você, segure aí esse copo de água, se tem fé, corre lá, separa. Porque alguma área da sua vida, Deus vai entrar com a providência, Deus vai realizar um milagre. Alguma atitude que você tem que é reprovável, segundo a palavra de Deus. Por isso que está dizendo: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Então, enquanto eles estão pegando aqui, você quiser participar, fique à vontade. Eu quero orar. É um ato profético que Deus vai transformar, te libertar, trazer a cura em nome de Jesus. Amém? Fique de pé se você puder, por favor. Quero orar para terminar esse momento, irmão. Que nós estamos aqui na casa do Senhor como família. Levante seu copo. Eu quero orar. E a partir de agora, você vai dizer que só você pode falar. Você sabe aonde está a deficiência do seu caráter. Você sabe aonde Jesus tem que entrar e mudar. Porque o Espírito Santo já sabe. Ele já entrou aí. Mas o que eu tenho que fazer? Confessar. Você tem que fazer o quê? Confessar. Querido Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, é água mesmo, Senhor. Todos nós temos consciência que isso aqui está simbolizando aqui, Senhor, a Tua presença, o Teu milagre, a cura, libertação, transformação é água. Mas é um ato de obediência, é um ato de fé, aonde, Senhor, meus irmãos, as minhas irmãs, Pai, todos que estão aqui, a minha família, os meus amigos, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, você, meu querido, que está crendo nesta palavra, nós entendemos agora, Senhor, que estamos unindo a nossa fé, e de acordo com aquilo que o Senhor mandou eu fazer, colocou no meu coração, ao enxergar esta água, aconteça um milagre, como a Bíblia revela, no dia que foi declarado, Senhor, que tinha acabado o vinho,
e o próprio Cristo, Filho de Deus, transformando, Senhor, a água em vinho, trazendo alegria, trazendo a restauração naquele casamento, naquela família, cuidando até de uma ética, Senhor, muitas vezes ligada à ética social, uma ética, Senhor, muitas vezes que aquelas pessoas estavam já acostumadas, que semanas, Senhor, aquele casamento durava, porque eram pessoas vindo de muito longe. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, e eu creio que eles estão dizendo aonde tem que ser transformado, aonde está a sua deficiência de caráter. Jesus Cristo está voltando, buscando uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu libero a palavra de mudança em qualquer que seja a área, seja a maior dificuldade a este homem, esta mulher que está dizendo, só tu, e é só ele mesmo, Deus do impossível, que pode mudar. E se você crê, você agora neste momento confesse e declare a sua necessidade, a sua petição. Eu, como ministro do Evangelho, orando neste momento, declaro que a presença do Espírito Santo vai vir sobre você, sobre a sua família. Ao ingerir esta água, você creia no milagre sobrenatural de um Deus vivo, aonde Ele diz que quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e Ele será, você será, nós seremos filho. Beba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um. Que neste momento agora você tome posse dessa bênção. E você que está crendo, não deixe de testemunhar, não deixe de deixar nos comentários, compartilhe o que você está ouvindo, porque muitas pessoas precisam ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Missionária, quero lhe convidar, é a minha mãe, aproveite, gente, que muita gente não conhece. Ela vai estar orando por término deste culto. Amém. Tá? Que o Senhor possa lhe abençoar. Que Deus trabalhe no seu coração. Minha mamãe. Amém. Ela vai orar, te abençoando, terminando o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Senhor nosso Deus. Sim, Jesus. Nós te somos gratos, agradecemos. Amém. E passamos aqui na tua presença. Oh, glória a louvando Deus. teu nome, Aleluia. ouvindo a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Nesta noite. Amém. Aleluia. Que venha de encontro com cada necessidade. Oh, Amém. aleluia. Venha trabalhar em cada coração. Assim Senhor. seja. Venha tirar tudo que não te agrada. Amém. Em nome de almejamos, Senhor, entrar na cidade santa. Aleluia. Glória a Deus. E é uma necessidade, Senhor, um dever de cada um de nós. Amém. De buscar, ler a tua palavra. Aleluia. Senhor, porque sem a tua palavra nós não podemos viver. Amém. De novo por essa Em nome de mensagem. Jesus. Senhor, que ela venha fazer guarida em nosso ser. Amém. Que possamos, ó Deus, meditar. Amém. Crendo na transformação. Glória a Deus. Aleluia. Deus, porque lá não vai entrar aquele que é limpo. Oh, aleluia. Nós precisamos dessa limpeza. Aleluia. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite. Amém, Jesus. Olha, Deus, para o profundo da nossa alma. Aleluia. Limpa, Jesus. Tira Sim, Jesus. Tudo aquilo que não te agrada. Em nome de Não Jesus. provém de ti. Amém. Porque precisamos estar preparados. Em nome de Jesus. Porque não sabemos a que momento tu virá buscar a tua igreja. Amém. Por isso eu te peço, Senhor, nesta noite. Aleluia. Leva para os nossos lares. Em nome de Jesus. Dá-nos uma noite tranquila. Aleluia. Que possamos, Senhor, Amém. estar meditando Amém. tudo que aqui foi falado. Amém. E que esta palavra venha fazer guarida em nosso Em nome de Amém. Jesus. Senhor, seja conosco. Aleluia. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. É que eu te peço, Senhor, e já te sou grato. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sem visão o povo perece. Na visão sou líder visionário. Vivo a realidade do sobrenatural. No natural
essência. Amém. Deus abençoe. Ei, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos tirar a fotita.